Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é noite de festa. Hoje é noite de vitória. Olha o banquete. Aleluia. Hoje nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. É um dia de festa, é um dia de vitória. É um dia que nós estamos relembrando da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ressuscitou para nunca mais ver a morte. Meus amados, abra sua Bíblia, Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 7, verso 11. Eu ouvi falar que pregaram pela manhã esse texto bíblico, mas eu não posso mudá-lo. Essa palavra já está ardendo no meu coração, já tem alguns dias, e era para eu já ter pregado, mas eu estava sem voz nenhuma, minha voz não saía. E desde então essa palavra vem ardendo em meu coração. Eu falei, a próxima oportunidade que eu tiver, eu vou ministrar essa palavra. Mas Deus tem as suas formas de falar, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar a falar com você nessa noite. Amém? Quero aqui expressar a minha alegria. No decorrer da pregação, talvez eu abra alguns parênteses, ou talvez, mas eu já quero antecipar aqui que eu estou feliz, alegre. Talvez vocês falem assim, mas pastor, mas por que o senhor está feliz, está alegre? Eu venci uma etapa na minha vida, irmãos. Eu dei um salto, eu dei um pulo. Eu tive uma vitória na minha vida. Olha aqui que bonito, ó. Eu me casei com a mulher mais linda do mundo, né, Lu? E eu louvo a Deus pela vida dela, companheirismo, amizade. Irmãos, eu estou feliz mesmo, de coração. Não é porque eu estou querendo contar vantagem, não é nada disso. E eu louvo a Deus pela vida da Luana. Luana, minha enteada, né, filha da Lu, está aqui hoje. Já veio aqui algumas vezes, mas faz muito tempo. E hoje ela veio aqui, e eu me sinto honrado por você estar aqui, né? Eu falei para ela, tem que dar glória a Deus, tem que dar aleluia, eu vou pregar e... Brincadeira, né? Brincadeiras à parte. Amém, irmãos? Todos encontraram? Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, capítulo 11. O filho da viúva de Naim. Já foi pregado pela manhã, mas eu creio que o Senhor... Eu não ouvi a pregação do pastor Lucas, não ouvi, hein? Não estou copiando, pelo amor de Deus. É uma palavra que já está no meu coração aqui há dias. Eu peço a Deus que o Senhor nessa noite venha falar com você, da mesma forma que Ele falou comigo, e Ele venha me surpreender também nessa noite, através dessa palavra. Amém? Diz o texto sagrado: e aconteceu depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe. Era uma viúva, e com ela ia a grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém, queridos? Amém. Meus irmãos, antes de eu falar um pouco aqui do texto que eu acabei de ler, eu queria voltar um pouquinho para nós entendermos um pouquinho o contexto. Como Jesus chegou até a cidade de Naim? Antes de Jesus ir até Naim, nós encontramos o centurião de Cafarnaum. Antes disso, Jesus pregou o sermão da montanha, ensinando as diretrizes, as verdadeiras virtudes do cristão, o seu modo de viver, o seu modo de agir, a sua fé, a sua forma de edificar a sua vida. E após Jesus ter explicado isso ao pé do monte, ele foi para Cafarnaum.
E lá em Cafarnaum, a Bíblia diz que um homem, ele pediu para que uns anciões dos judeus fossem até Jesus, porque ele ouviu falar que Jesus estava em Cafarnaum. Fosse até Jesus rogar que viesse até a sua casa, porque ele tinha um dos seus servos estava enfermo, estava à beira da morte. Ele amava muito aquele servo. Notem que esse homem aqui é um homem de posse, um centurião romano. E ele sabe que Jesus, ele tem poder em curar. Então ele sabendo, ele roga, ele escolhe alguns homens que é bem visto na sociedade, os anciões, pessoas de idade, pessoas de boa índole, para ir até Jesus, para conversar com Jesus, para convencer Jesus de Jesus vir até a sua casa, porque ele tem um servo que está enfermo e que somente o Senhor tem poder em curá-lo. Notem que esse homem, ele pede, ele faz um pedido, ele roga. Então nós vamos ver aqui no decorrer desse culto, no decorrer da pregação, que o Senhor Jesus, ele age de várias formas. Jesus trabalha de uma forma na minha vida, Jesus pode trabalhar de uma outra forma na sua, de uma outra forma na sua, e Jesus vai nos surpreender sempre, sempre Jesus quer nos surpreender. Então eu peço a você que esteja atento à palavra de Deus, porque Deus já está falando conosco nesse culto, desde o início, desde os louvores, as canções que foram aqui cantadas, a adoração que foi aqui feita, já foi mencionada a palavra de Deus, Deus vem falando conosco, consecutivamente, a voz de Deus vem bradando neste lugar. Então a nossa atenção à voz do Espírito Santo é muito importante, porque a qualquer momento o Senhor pode falar com você de uma forma tão clara, que você vai dizer assim, é este o caminho que eu tenho que tomar, é essa decisão que eu tenho que tomar para ser bem sucedido em minha vida. Diz então o texto sagrado que aqueles homens foram até Jesus, e quando chegaram até Jesus, rogaram a ele, falando, olha, o teu servo é um homem bom, ele nos edificou uma sinagoga, e ele está rogando que você vai até a casa dele, Jesus. E Jesus falou, tudo bem, eu vou. Jesus, irmão, sempre está pronto a nos ouvir, Jesus está sempre pronto a nos socorrer, a nos atender. Chique, hein? Muito chique. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus começa a ir em direção à casa daquele homem, mas no meio do caminho, aquele homem, eu fico pensando, começa a meditar na sua cabeça, mas eu chamei Jesus para vir aqui, mas eu não sou digno que ele venha até a minha casa, eu não sou merecedor que ele venha até a minha casa. Ah não, eu não vou permitir que ele venha aqui, eu sou um homem pecador, não sou digno, não sou merecedor. E pediu para uns amigos agora, um outro grupo de pessoas, ir encontrar com o Senhor Jesus. Ele já estava a caminho, e esses amigos vão até Jesus, e ele manda uma mensagem dizendo assim, olha, fala para Jesus o seguinte, eu não sou digno, eu não sou merecedor que ele venha debaixo do mesmo telhado que eu moro, mas fala para ele que ele tem poder, que ele tem autoridade, porque eu sou o centurião, eu tenho poder, eu tenho autoridade também. Eu digo a um soldado vai, ele vai, diga a outro vem, e ele vem. Olha, fala para Jesus, aonde ele estiver, diz uma só palavra, e o meu servo vai viver. E aqueles homens foram ao encontro de Jesus, e quando encontrou Jesus e os anciões, diz a Bíblia Sagrada, que eles proferiram daquela forma, olha Jesus, o homem pediu para o Senhor não chegar na casa dele, não ir até a sua residência, porque ele não se julga ser justo o suficiente para recebê-lo, ele não é digno, mas ele falou para o Senhor dizer uma palavra aí, dizer, olha, abençoe o servo, e eu tenho certeza que ele vai ficar são, sadio, curado. Jesus para e diz, olha, nem mesmo em todo Israel eu encontrei tanta fé, vai, seja feita conforme a tua palavra. E quando chegaram lá, o homem estava são, sadio, através da palavra do Senhor. Então é dentro desse contexto agora que Jesus sai de Cafarnaum e vai para a aldeia de Naim, ou cidade de Naim. Uma curiosidade, irmãos, era mais ou menos 50 quilômetros. Eu tive o capricho para ter uma ideia de 50 quilômetros de distância.
Do nada, Jesus está em Cafarnaum e fala: eu vou para Naim, vou para a cidade de Naim. E diz a Bíblia que com ele estava uma grande multidão. Aonde estava Jesus, irmão, sempre tinha pessoas à sua volta. Pessoas de fé, pessoas que precisavam ser curadas realmente, pessoas que queriam ouvir uma palavra, mas existiam curiosos também. Existiam alguns que estavam ali: eu só quero ver, será que ele faz mesmo? Será que ele é bom assim como se falam por aí? Os duvidosos. Dentro daquela multidão haviam todos os tipos de pessoas. Na minha analogia, talvez você discorde, mas era uma multidão. Dá mais ou menos, irmãos, 50 quilômetros daqui no Barão Geraldo, dá 45 quilômetros, aproximadamente, 43. Jesus saiu daqui de Montemor, para se ter ideia de 50 quilômetros, é daqui em Barão Geraldo, mais ou menos, e mais daqui no Jardim Paviote, 10 quilômetros. Olha, pensa isso aí. Todo mundo aqui já foi no Barão Geraldo, já de carro, né? Rapidão, né? Dependendo, tem trânsito, meia hora, 40 minutos. Mas agora imagina, caminhando, andando, cerca de 12 horas Jesus viajou a pé. Mais ou menos a gente caminha uns 4,5 km por hora, mais ou menos. E com Jesus uma grande multidão. Eu fico imaginando, Jesus era uma pessoa diferente demais, irmãos. Jesus, olha, irmãos, nós não temos noção quem era Jesus. A gente fala tanto de Jesus na igreja, a gente ouve falar tanto de Jesus, mas tem hora que eu paro e falo assim: meu Deus, a gente não tem noção de quem realmente foi Jesus. Para e pensa comigo. Uma multidão seguindo Jesus, caminhando atrás dele 50 quilômetros, irmão. Para e se coloca no lugar. Você andando atrás de um homem, ele andando, entre aspas, sem rumo, sem direção, e você indo atrás dele. Você caminhando atrás dele. 50 quilômetros. E Jesus chega a Naim. Quando Jesus está entrando na cidade, com a grande multidão, vinha ao seu encontro também uma grande multidão. Era duas multidões. Uma multidão sendo regida por Jesus, o dono da vida, aquele que era e é e sempre será o Senhor, o dono da sua vida, o Deus poderoso, El Shaddai, o grande eu sou. E um outro grupo, uma grande multidão, sendo liderada, se assim eu posso dizer, por uma viúva, que ia enterrar o seu único filho, o único filho que ela tinha. Eram duas multidões, uma que ia entrar na cidade e a outra que estava saindo da cidade. Uma estava saindo da cidade para enterrar o filho daquela viúva. Queridos, interessante que a Bíblia não fala o nome daquela mulher, a Bíblia não fala o nome do rapaz, nós não sabemos. Você pode pesquisar aí, você não vai achar, não se sabe o nome daquela mulher. Mas o que nos mostra aqui o texto bíblico, que aquela situação ali era dolorosa. Por que dolorosa? Irmãos, a mulher já era viúva. Eu tenho certeza que aqui todo mundo, ou quase todas as pessoas, ou uma parte das pessoas, já perdeu alguém na família. É difícil, irmão. É triste, irmão. É doloroso, não é, perder alguém que a gente ama. É muito triste. Dia 16 de março, eu perdi minha mamãe. Levei ela andando no hospital para ir fazer uma cirurgia, e ela saiu morta de lá. Vocês sabem disso, boa parte de vocês sabem disso. Quero agradecer a cada um de vocês que oraram por mim, porque eu tenho certeza que a igreja orou por mim, meus pastores oraram por mim. Eu chorei muito. Eu não sabia nem o que pensar, nem o que sentir. É um negócio tão doido que acontece dentro da gente, que nos falta a palavra para expressar quando nós perdemos alguém que a gente ama. Eu fiquei muito triste. 18 dias se passaram, irmãos. E dentro daqueles 18 dias, uma semana antes, meu pai ficou doente. Eu tive que, já estava doente, né? Como os irmãos sabem.
E ele contraiu pneumonia. E eu comecei a levá-lo na Unicamp e trazer, até que ele ficou internado na Unicamp. O papai ficou internado 1 semana. Nas vésperas do falecimento dele, eu fui no quarto, ele queria beber água. Eu peguei um pouquinho de água, coloquei numa gaze, e eu colocava na boca dele, mas ele queria beber como se fosse esse copo de água aqui, mas ele não podia beber. E aquilo me dava uma tristeza muito grande. Eu falei, meu Deus, que situação é essa, né? Ele magrinho, só pele e osso ali em cima daquela cama. Eu falei, Deus, tem misericórdia. No dia seguinte, a minha tia vai visitá-lo e ele acaba de falecer naquele exato momento. 18 dias se passaram, exatamente 18 dias, meu pai também veio a óbito. E isso entristeceu mais o meu coração ainda. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Como que pode uma coisa dessa? É difícil, é triste. Mas Deus sempre está falando no nosso coração. É preciso nós darmos ouvido à voz de Deus. E Deus falava no meu coração assim, Wilton, mas eles tiveram dias fartos de vida. Muitos dias eles viveram. 7,9 cada um. E eu pensei, papai estava sofrendo demais. Em cima de uma cama, não podia comer. 2 anos sem comer, sem beber. Como assim sem comer, sem beber? Era tudo pela... Como que chama? Me ajuda aí. Sonda. Obrigado. Tudo pela sonda. Respirava pela tráquea. Aquela tráquea eu tinha que limpar constantemente. E a hora que engasgava, irmãos, era 4 vezes por noite, 5 vezes por noite, ir ao banheiro, levava ele. Ele não tinha força para andar, enfim. E o Senhor começou a falar no meu coração, calma, rapaz, tranquilo. Comecei a pensar na minha mãe, eu me lembro muito bem as orações que ela, toda noite, ela dobrava o joelhinho dela para orar, dormir. Eu falava, olha que mulher de oração. Meu pai também, ele aceitou a fé ali naquela situação, mas ele aceitou a fé. E sei que Deus é poderoso para salvar. Como aquele ladrão na cruz. Lembra-te de mim, Senhor, no paraíso. Quando entrar no paraíso, lembra-te. O Senhor é poderoso para salvar. Jesus é poderoso para salvar você, a sua família e toda a tua parentela. E eu fiquei triste. Mas o Senhor falou um negócio no meu coração que parece razão, mas eu creio que foi Deus falando no meu coração. Ele disse, Wilton, olha, foi os seus pais. Você enterrou os seus pais. Não foi seus pais que te enterraram. Aí eu comecei a pensar no Vitor e na Isabela. Eu falei, o certo é o Vitor e a Isabela me enterrarem. Pastor, que conversa boa, não entenda, já vou dar o desfecho aqui bíblico. E não eu enterrar o Vitor ou a Isabela. Isso é muito triste. Um pai enterrar um filho, irmãos, deve ser uma das coisas mais tristes nesse mundo. Me desculpe se você, já aconteceu isso na sua vida e eu estou pregando aqui. Eu não quero que você fique triste, mas para a gente entrar aqui dentro dessa palavra e entendermos melhor, compreendemos melhor o que Jesus fez na vida dessa mulher. Então o Senhor consolou meu coração dizendo, Wilton, é a natureza, os filhos enterram os seus pais, mas os seus filhos estão aí. Seu filho vai te dar um neto, a sua filha vai te dar netos, a família vai crescer, vai ter outra fase na vida. A Luana vai casar, vai ter filhos, a Laurinha, enfim, a família vai crescer, vai ser bênção, vai ser uma outra fase na vida. Mas aí eu vim para esse texto e vejo, a mulher já era viúva, tinha perdido o esposo, o marido. Os casais que vivem bem, eu vou falar os casais, me permita eu fazer essa colocação. Os casais que vivem bem aqui nessa igreja, os que amam o seu cônjuge, já pensou você perder ele? Não pensa muito não. Rapidinho já para de pensar.
Só de pensar dá tristeza. Porque aqueles que não amam, passam a amá-lo. Passa a demonstrar amor. Passa a demonstrar carinho. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Aí fica, não adianta. Tem que demonstrar o amor, o carinho agora. Tete a tete aí agora, ó. Abraça, beija. Faz amor, como diz meu pastor, fala sempre. Faça amor. Agora pode. Aleluia. Queridos, deixa eu correr aqui. A Bíblia diz que era filho único daquela mulher. A mulher já tinha perdido o seu marido. E agora perde o único filho que ela tem. O único filho que ela tem. Ela perde. Eu imagino a tristeza daquela mulher. Eu imagino. Nos dias de Jesus, irmãos, uma viúva não tinha amparo. Hoje nós temos o INSS aí. O marido trabalha registrado. Às vezes um ou outro, né? Aí ela fica recebendo a pensão, não é assim? É uma forma de ajuda. A maioria das mulheres hoje trabalha, são estudadas, tem cargos, não é? Hoje é uma era diferente. Da época dessa aqui, as mulheres não trabalhavam, não tinham profissões. Dependiam do marido, dependiam do sustento, da provisão do esposo. Mas quando o esposo foi, ela ainda tinha o seu filho. Dá-nos a entender a Bíblia Sagrada que era um garoto, era um adolescente, aproximadamente 17 anos, mais ou menos. Ela tinha esperança desse filho. Meu filho vai se tornar um homem brevemente. Meu filho vai poder me sustentar, vai me amparar. Ele vai casar, vai ter filhos, a nossa família vai crescer, vai ser uma bênção. Ela tinha expectativa naquele filho. Mas quando de repente a morte também tragou o seu filho, o único filho que ela tinha, a única esperança que ela tinha. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei dos seus sentimentos. Eu não sei o que você passa. Eu conheço poucas pessoas aqui da igreja. Eu tenho um estreito assim com poucas pessoas aqui na igreja. Eu não sei como você está. Eu não sei se aquilo de maior valor foi tirado de você. Se você perdeu aquilo que você tanto valorizava na sua vida. E hoje você vive chorando, pranteando, desconsolado. Mas eu tenho um aviso bom para você. Jesus está aqui nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite. E diz a Bíblia Sagrada, e aconteceu, vou ler o texto. Pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis os que levavam o defunto, o filho único da sua mãe, que era viúva, e ia com ela, ia uma grande multidão. Eu não sei o nome dela, não sei se era Maria, Joana, Zefinha, não sabemos. Mas essa mulher era uma mulher, dá-nos a entender que era uma mulher boa, uma mulher amiga, porque não teria uma grande multidão com a pessoa chata, uma pessoa que fosse fofoqueira, linguaruda. Não, a gente quer distância de pessoas assim. Estou falando mentira? Mas quando você tem uma pessoa legal, você quer ficar perto dela, não é? E quando acontece alguma coisa com aquela pessoa, normalmente as pessoas querem abraçá-la, querem ajudar ela, dar uma palavra, transmitir um abraço. Irmãos, quando o dia do velório da mãe, rapidinho aqui, não vou tomar tempo não, hoje tem ceia para ser, né, nós tomarmos. Eu nunca vi aquilo. Lá tinha batista, vocês. Lá tinha assembleiano, bastante assembleiano, da onde eu vim. Lá tinha bastante testemunha de Jeová, bastante mesmo. Eu fiquei assim, pessoas do meu trabalho, amigos, foram lá também. Eu fiquei assim, meu Deus.
A dona Naíra era uma mulher que nem sabia ler e escrever direito. A dona Naíra era uma mulher simples. Uma mulher da roça, uma mulher que me criou no sítio. Até os 15 anos eu fui criado no sítio. Dona Naíra é uma mulher simples de tudo. Seu modo de vestir, seu modo de andar. Como que ela conseguiu reunir todo esse povo aqui nesse dia? Todos chorando, todos abraçando eu, minha irmã, nossa família. Aí eu comecei a meditar. Dona Naíra era uma grande mulher. Em toda a sua simplicidade, era uma grande mulher. Eu imagino a viúva de Naim. Devia ser uma mulher espetacular. Eu não sei a idade dela, se já era de idade, se era nova. Eu não sei como ela era. A Bíblia não traz detalhes dela, mas mostra a situação que ela passava. E é justamente isso que nós estamos meditando nessa noite. A situação da mulher, a viúva, que tinha um único filho que perdeu ele também. E agora a Bíblia fala que vendo o Senhor. Irmão, só curiosidade aqui, não posso deixar passar. Naim, em hebraico, significa aldeia da consolação. Naim também pode significar aconchego, tranquilidade, calma. Era cidade pequena. Talvez aquela mulher falava: eu moro aqui, na aldeia da consolação, mas eu estou desconsolada. O que eu faço da minha vida agora? Mas Jesus, o Filho de Deus, onisciente de todas as coisas, estava chegando uma viagem de 50 quilômetros aproximadamente, com uma grande multidão, porque ele sabia que lá em Naim, ele precisava consolar alguém, que lá em Naim tinha alguém que precisava dele. E vendo o Senhor, se moveu de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. Que loucura, que loucura. Quem é que já chegou em um velório e disse para a pessoa ali que está sendo velada, vamos supor, não chora, para de chorar. Alguém já fez isso? O máximo que a gente faz é dar um abraço, não é? Dar aquele abraço, ou então meus sentimentos, é assim? Meus pêsames, não é assim? Quando é bem chegado, um amigo, você vai lá dar aquele abraço assim, parece que... Teve uns abraços que eu recebi ali, irmãos, que eu vou falar a verdade, aquilo, a pessoa nem abriu a boca e falar nada, só aquele abraço, oh glória, aquele aconchego no coração, parece que aquela dor dá uma amenizada, né? Mas eu imagino Jesus agora chegando e falando para aquela mulher: mulher, olha, não chores. Alguém poderia questionar: mas que é isso? Jesus falando para ela não chorar. É uma viúva e acaba de perder o seu único filho. Ela tem mais que chorar. Quem é ele para falar? Certamente alguém falou: mas não chora, que é isso? A Bíblia fala que chegando Jesus, ele tocou o esquife. O esquife nada mais é do que um tipo de caixão com umas hastes, onde carregava o defunto. Jesus tocou no caixão, e quem estava carregando o caixão parou naquele momento, e mas que negócio é esse? Não pode tocar no caixão. Mas Jesus, ele tem autoridade para fazer isso. E chegando tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus falou: levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Irmãos, que loucura. O defunto se colocou, se sentou e começou a falar. E o que aconteceu aqui, irmãos? E de todos se apoderaram o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Mas Deus me mostrou umas coisas aqui interessantes.
A viúva tinha perdido. O que nós podemos aprender com a viúva, irmãos? A viúva, ela estava desamparada. Ela estava sem perspectiva de vida. Ela não tinha mais companheirismo, nem por parte do marido, nem por parte do seu filho. Teria alguém para estar junto com ela. A partir de então, quem poderia dar o seu sustento? Certamente a perspectiva seria o quê? Uma vida de miséria, de pobreza. Ela estava sem esperança. Sem esperança. Mas quando ela viu o filho dela ali, sentado, começando a falar, com vida novamente, a esperança volta a nascer. Ela fala: meu filho, a Bíblia não traz detalhes, mas eu estou aqui parafraseando esse texto. Meu filho, você está de volta aqui, meu filho. Que alegria! Eu imagino aquela mulher começando a glorificar a Deus, abraçar, a beijar o seu filho. Agora a esperança voltou. Talvez você está igual aquela viúva, sem esperança. Mas eu quero dizer nesta noite, a esperança voltou. A alegria voltou para a sua vida. Não tinha meios, não tinha condição nenhuma. Agora, Jesus faz um milagre, o impossível na vida daquela viúva. E o rapaz, irmãos? Eu estava aqui meditando na morte daquele rapaz. O filho, um rapaz jovem, uma vida inteira pela frente. A Bíblia não fala que doença que ele foi acometido, que veio trazer a falência não, a óbito, melhor dizendo. A Bíblia não explica, não dá detalhes. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou para quê? Por que Jesus trouxe ele de volta? Eu fiquei questionando, por que Jesus trouxe ele de volta? Tem um porquê, não tem? Tem um porquê na vida. Jesus trouxe ele de volta, irmãos, para trazer alegria para a família, para trazer prosperidade, ia trazer frutos. Aquele rapaz, um dia ele ia conhecer uma moça, certamente casar, ia nascer filhos, trazer frutos, gerar frutos. E eu comecei a meditar: Deus, o que o filho da viúva pode nos ensinar, Senhor? Quantas das vezes nós estamos mortos? Mortos na presença de Deus, mortos espiritualmente. Deus está falando, nós não estamos ouvindo. Deus está passando para lá e para cá na pessoa bendita do Espírito Santo, nós não estamos nem percebendo. Mas Deus quer uma coisa na nossa vida, irmãos. O que Deus quer de nós, pastor? Precisamos ressuscitar, irmãos. Precisamos tornar a vida novamente. Pastor do céu, mas eu não estou morto, eu sei disso. Fisicamente você está vivo, mas espiritualmente muitas vezes nós estamos mortos. O pastor falou algumas palavras antes de eu tomar posse desse microfone, que me chamou a atenção, e eu já tinha essas palavras no meu coração para falar. Precisamos tornar a vida, irmãos, novamente. Precisamos falar: Senhor, eis-me aqui, faça de mim a tua vontade. O Senhor me trouxe a vida, Senhor, é para ser usado pelo Senhor. Deus quer te usar, eu não sei de que forma, mas Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Deus quer que você tenha frutos, gere frutos. Fomos chamados para gerar frutos. Irmãos, um pé de fruta sem frutos. Lá em casa tem um pé de limão e um de jabuticaba. Eu sempre esqueço da jabuticaba.
Precisa ver que coisa linda. Está cheio de jabuticaba. É no tronco, né? Ele dá na madeira, ali no pau, encostadinho, né? Interessante, né? Tem um pezinho de limão lá que dá limão o ano inteiro. E ainda falo, esses aqui são os meus amiguinhos. Comecei a molhar eles consecutivamente, um dia sim, um dia não. E a água neles, cuidando. Eu falo, vocês são meu amigo, certo? Eu quero o fruto de vocês. Limão, fazer a limonada, aquela coisa toda. Agora jabuticaba, entendeu? Assim o Senhor cuida de nós, irmãos, para darmos frutos. Deus quer usar você na oração. Deus quer usar você na palavra. Deus quer que você coloque a mão sobre os enfermos, eles ficam sarados. Deus quer usar essa igreja. Desperta a igreja. É tempo de nós nos colocarmos na presença de Jesus. Se tem uma das coisas que Deus colocou no meu coração, irmãos, e eu confesso diante de vocês aqui, eu fiz muito pouco para essa igreja, quase nada aqui. Mas eu quero trabalhar, eu quero ajudar os pastores. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero carregar um pouquinho, colocar um pouquinho desse, não é peso, não é fardo, mas dessa obra. Eu quero colocar um pouquinho nos meus ombros, eu quero carregar. E quero carregar com alegria. Eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Eu sinto que eu preciso fazer algo para Jesus. E talvez você tenha esse desejo, mas não tem força. Jesus nessa noite vai mudar essa situação na sua vida. Aleluia. Já estou encerrando, irmãos. Dar fruto. Precisamos gerar frutos. Aquela mulher, ela disse, minha vida mudou. E mudou mesmo. Da multidão, eram duas multidões. Uma com Jesus e outra com a viúva e com o defunto, com seu filho. Aquelas duas multidões se encontram. Uma, o dono da vida entrando na cidade, e outra, a morte estava saindo da cidade. Jesus é o dono da vida. E Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Como eu disse aqui no início, hoje é dia de festa. O vinho simbolizando o sangue de Jesus e o pão simbolizando a carne de Jesus, o seu corpo. Hoje não é noite para você. Eu já participei de alguns cultos de Santa Ceia, pastor, que eu ficava tremendo. Os pastores pregavam naquela época, eu era bem jovem ainda, aqueles bigodão assim, sabe? Aqueles bigodão balançando para lá e para cá. Os homens pregavam de um jeito assim, parecia que Jesus vinha matar nós tudo. Eu ficava ali, estava em dia com Jesus, tudo, mas eu falava, meu Deus do céu, Jesus vai acabar com tudo aqui, Jesus vai destruir tudo, misericórdia. E não é nada disso, irmãos. Jesus hoje vai nos encher de alegria, de poder, é de graça, é de unção. Se você está fraco, hoje você vai se fortalecer. Se você entrou aqui triste, hoje você vai sair daqui alegre. Uma coisa que aconteceu com essa multidão, já para me encerrar. Quando Jesus realiza o milagre, como eu disse, a multidão que estava com Jesus, certamente tinha gente que falava assim, esse aí, sem sombra de dúvida, é o Filho de Deus. Ele é Jesus, é o Filho de Deus. Outra estava ali e falava, esse aí é filho de José e Maria. O outro fala, estou aqui só para ver o que vai dar tudo isso. Era mistureba de gente. A outra multidão que estava caminhando com a viúva, a maioria, tudo chorando. Tristeza. Compartilhando, se compadecendo daquela mulher. Mas quando Jesus realiza o milagre, o defunto se assenta e começa a falar e entrega a sua mãe. E todos que estão ali começam a ver aquela cena diante dos seus olhos. A Bíblia fala que de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo, um profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. O Senhor, Ele fez um milagre naquele momento.
Ele equalizou a fé de todos. Aquele que estava duvidando parou de duvidar. Aquele que era incrédulo parou daquela incredulidade. Ele começou a crer. Aquele que estava duvidoso parou de ter dúvida. E todos começavam a glorificar e a bendizer o nome do Senhor por aquele ato. E sabe o que me chama a atenção? Não está escrito aqui, mas que eu tenho certeza que aconteceu. Foi quando aquela mulher voltou para a sua casa. Aquela mulher saiu da casa dela, irmãos, chorando, desesperada, coração apertado. Ela sabia que o rumo no cemitério, porque a multidão estava ali, e ela ali no meio, só ia em direção ao cemitério, porque tinha uma multidão para guiá-la. Mas agora, o filho dela saiu no esquife, lá de Naim, da sua casa certamente. Mas agora, para voltar para casa, o garotão estava arrumado, andando, a mãe abraçada de mão dada com aquele garoto, glorificando a Deus, entrando na cidade de Naim. Certamente ela falava assim: olha só o que Deus fez comigo, olha só o que Deus fez comigo, e glorificava a Deus. Quem não estava sabendo de nada, que tinha ficado em casa, dizia: ué, vou dar o nome para essa mulher, irmão, para não ficar no anonimato aqui. Eu vou dar o nome. Era Irmã Maria, o nome, né, mais conhecido, Irmã Maria. A Irmã Maria ficou doida, foi levar o filho para enterrar, agora voltou lá cantando um hino, está glorificando a Deus pela morte do filho. Mas que loucura é essa? E o povo sai e vai lá ver. Quando chega um menino lá, fortão, bonitão, e a irmã glorificando a Deus. Deus tinha mudado todo aquele cenário, Deus tinha mudado o cenário daquela multidão. Eu quero dizer uma coisa a vocês: Deus é poderoso para mudar todo esse cenário nessa noite. Todos que estão aqui é para ser contagiado pelo poder de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia. Lembre-se disso. Não importa a dificuldade, o Cristo que você serve, Ele é grande, Ele é gigante. Não vai embora para casa da mesma forma que você entrou aqui. Talvez você é essa viúva, talvez você esse rapaz. Tem jeito para tudo. Ou talvez você faz parte dessa multidão, mas tem jeito para tudo. Nessa noite, abrace o Senhor. Daqui a pouco, olha, você vai tocar no cálice e no corpo do Senhor. Um simbolizando o sangue e o outro simbolizando o corpo. Esse rapaz, ele morreu, ressuscitou, mas ele tornou a morrer. A Bíblia não fala, mas em algum tempo na história ele voltou a morrer. Jesus, o nosso Senhor, Ele foi crucificado lá na cruz. Eu quero que você se lembre disso. Eu vou dar ênfase porque esse dia é um dia especial. Jesus, o nosso Senhor, Ele morreu lá na cruz, por amor a mim, pecador, por amor a todos nós que aqui estamos. Foi enterrado, colocaram uma grande pedra, mas ao terceiro dia, o nosso mestre ressuscitou. Ele ressuscitou. A pedra não pôde segurar, a morte não pôde segurar Jesus. Quando Jesus disse para o rapaz: levanta-te, o rapaz não podia ouvir, estava morto. Mas a morte que estava ali, ela teve que ouvir a voz de Jesus e dar a vida, deixar que a vida entrasse naquele rapaz e ele tornasse a viver. Jesus, quando estava morto, mas ele era a própria vida, e diz a Bíblia que o Espírito Santo o ressuscitou dentre os mortos, no livro de Romanos. E tem uma diferença muito grande aqui dessa ressurreição desse rapaz e da ressurreição de Cristo. Aquele rapaz ressuscitou e voltaria a morrer. Jesus ressuscita para nunca mais ver a morte.
Jesus ressuscita para nunca mais ver a morte. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele vai e se assenta à direita de Deus Pai e fala: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E ele está aqui nessa noite, no meio de nós, para nos alegrar, para nos consolar, para nos edificar. Quem puder, adore o Senhor nessa noite, glorifique ao Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe.